Olá, saudações a todos os amigos do canal. Irmãos, hoje vamos falar sobre a origem do mal. Vamos falar sobre por que existe tanto sofrimento na história da humanidade. Alguns dizem que Deus é quem criou o inimigo. Alguns dizem que Deus é quem criou o pecado. Na verdade, por que existe o pecado na história da humanidade? Por que a gente hoje sofre? Por que a gente enfrenta mortes? E por que a gente enfrenta até perdas humanas? Tudo isso nós vamos ver nesse vídeo. Para isso, convido já você a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, comentar e compartilhar. E não saia do vídeo do nada. Quero passar para você detalhes importantes. Então, vamos lá. A Bíblia, a palavra de Deus, ela deixa claro, diz que Deus é o Criador de todas as coisas, tanto como o céu, tanto como a terra. A Bíblia diz que na criação de todas as coisas, tudo era perfeito. Deus criou os anjos perfeitos, Deus criou os animais perfeitos e Deus criou os seres humanos perfeitos. Mas o que aconteceu? Por que hoje animais lutam entre si? Por que hoje os animais se devoram entre si? E por que hoje as pessoas morrem, padecem doenças? E por que existem tantas enfermidades na história da humanidade? E por que existe o luto na história da humanidade? Muitos atribuem essa culpa a Deus. Será que Deus é culpado por todas essas coisas? Veja o que a Bíblia diz no livro de Ezequiel. A Bíblia, a palavra de Deus, diz o seguinte: você estava no Éden, no jardim de Deus. Você estava adornado com pedras preciosas, rubim, topázio, esmeralda, topázio, onísque, jaspe, safira, turquesa e berílio. Estavas colocadas nos seus lindos tambores e encaixes de ouro que foram desenhados para você. No dia em que foi criado, foi escolhido como um querubim protetor. Você caminhava sobre o carvão ardente. Eu coloquei você como um Deus de deuses no monte sagrado. Você era puro e honesto quando eu criei, até que você se tornou mau. A Bíblia, a palavra de Deus, deixa claro. O profeta Ezequiel, ele tem uma visão a respeito de como que se originou o mal na história da humanidade. A Bíblia diz que Deus criou os anjos perfeitos. E um dos anjos criado por Deus, ele tinha como seu nome de querubim. Querubim protetor. Por que esse anjo tinha o nome de querubim protetor? Porque ele assistia diante do trono de Deus. Porque ele é portador da luz. E ele protegia o trono de Deus. E a Bíblia diz que esse anjo também era chamado pelo nome de Lúcifer. Lúcifer, que significa portador da luz. E a Bíblia diz que esse anjo foi criado perfeito, honesto e puro. Mas a Bíblia diz que esse anjo se tornou mau. E por que esse anjo se tornou mau? Esse anjo se tornou mau porque ele começou agora a cobiçar, a se rebelar, a ir contra o governo de Deus. E esse anjo queria criar o seu governo. Esse anjo queria ser adorado. E esse anjo queria que ele pudesse também ter os seus seguidores. Por essa razão que a Bíblia diz que esse anjo se corrompeu em seu coração. E esse anjo se tornou mau. Como que surgiu o pecado na história da humanidade? A Bíblia responde essa pergunta em Isaías capítulo 14. Você caiu dos altos do céu, ó estrela da manhã. Você que derrubava as nações, foi lançado por terra. Você dizia no seu coração: subirei ao céu, levantarei o meu trono por cima das estrelas de Deus. Eu reinarei desde Zafon ao norte, o monte sagrado, onde os deuses se reúnem. Subirei bem alto, acima das nuvens mais altas, e serei como o Altíssimo. A Bíblia diz que esse anjo, no seu coração, o seu desejo era de ser como Deus. E ele diz: eu subirei às mais altas nuvens das estrelas de Deus e erguerei o meu trono e serei como o Altíssimo. A Bíblia revela que a maior vontade desse anjo era de ser como Deus. E esse anjo se rebelou no céu. Esse anjo era chamado Estrela da Manhã. E o profeta Isaías clama dizendo: como que caíste do céu, ó Estrela da Manhã? Esse anjo começou a cobiçar o lugar de Deus. Começou a odiar a Deus. Começou a ter ciúme e também começou a se orgulhar muito. Porque esse anjo tinha poderes diferentes dos outros anjos. E a Bíblia, a palavra de Deus, deixa claro. Em Apocalipse capítulo 12, a Bíblia diz que esse anjo, ele se rebelou contra o Senhor Deus nos altos céus. E ele agora convocou outros anjos para poder guerrilhar e para poder lutar contra Deus.
A Bíblia diz, houve guerra no céu. Miguel e seus anjos tiveram que lutar contra o dragão. O dragão lutou juntamente com seus anjos, mas como não foi forte o bastante, ele e todos os seus anjos perderam seu lugar no céu. O enorme dragão foi expulso. Ele é aquela antiga serpente cujo nome é Diabo ou Satanás, que engana o mundo inteiro. Ele foi atirado para a terra e os seus anjos foram atirados juntamente com ele. Em Apocalipse capítulo 12, a Bíblia diz que esse anjo começou a lutar contra a Deus. Esse anjo começou a se rebelar contra Deus e esse anjo convocou uma multidão dos outros anjos para poder se aliar contra o governo de Deus. E a Bíblia diz que esse anjo lutou contra o Miguel e Miguel lutou contra o dragão. Miguel é apresentado a Jesus Cristo quando ele entra em campo de batalha frente a frente com o inimigo, que é Satanás. E a Bíblia diz que esse anjo hoje ele engana as pessoas, porque ele foi atirado por terra, ele está aqui na terra e ele hoje engana as pessoas. O seu nome é Satanás e o seu nome é Diabo. A Bíblia deixa claro em Lucas capítulo 10, eles disse, vi Satanás cair do céu como um raio. A Bíblia diz que de todos os anjos que Deus criou, o anjo se rebelou contra Deus, que é Lúcifer. Lúcifer é atribuído hoje o nome de Satanás porque ele não vive mais nos altos céus, ele não vive mais na casa do Pai. E quando ele caiu por terra, ele é chamado agora de Satanás. E Jesus Cristo, ele diz, eu vi Satanás cair do céu como um raio. Significa, irmãos, que Satanás, ele está no nosso mundo, ele está agora conosco, nos atormentando dia após dia. Por isso, alegre-se o céu e vocês que vivem nele, mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês. Ele está furioso, pois sabe que lhe resta pouco o tempo. A Bíblia deixa claro, irmãos, Satanás, ele sabe que ele tem pouco tempo na história da humanidade. Ele tem pouco tempo nesse mundo. E ele foi expulso do céu. Não simplesmente ele, mas também com todos os seus aliados, com todos aqueles que se juntaram e se rebelaram contra Deus. E a Bíblia diz que esses anjos hoje são chamados de demônio. São esses que nos atormentam. Deus não criou o mal. Deus não é responsável pelo pecado. O pecado vem existir por conta de um anjo que queria ser como Deus. Por conta de um anjo que queria se exaltar, que se exaltou diante de Deus e queria fazer o seu trono nos altos céus. E ele queria ser semelhante igual a Deus. E Deus não o permitiu. E Deus o expulsou do céu. E ele caiu por terra. Irmãos, nós temos que tomar muito cuidado para que a gente não seja enganado pelo diabo. O diabo está conosco e ele procura dia após dia nos fazer pecar. E ele nos leva a todos os momentos para que a gente possa cair na sua armadilha. O diabo, ele procura de todas as formas, todos os dias, nos arrastando para o mal, para que a gente viva pecando. E nós temos que tomar cuidado para que a gente não caia na sua armadilha. Por isso, querido, preste atenção em tudo ao seu redor. O inimigo, ele tem pouco tempo. Ele vive se vingando. E como que ele se vinga de Deus? Ele se vinga de Deus levando a nós seres humanos a pecarmos contra Deus. Por essa razão que a morte entrou na história da humanidade.